Olá a todos, estamos aqui falando diretamente do ENIC, aqui em São Paulo, na Expo São Paulo, acontecendo junto com a FEICOM aqui pela primeira vez. Tivemos mais de 100 mil inscritos no ENIC. ENIC nesse dia que teve ministro, teve governador, teve de tudo aqui, né? Foi um dia bastante agitado, a plenária estava lotado aqui, as comissões também bastante cheias. A gente encerrou esse dia do ENIC com uma discussão muito interessante sobre construção com madeira, uma espécie de onda ou inovação ou momento ou tendência que a gente tem falado muito na construção aqui no Brasil. Tivemos um debate agora bastante interessante, a gente trouxe aqui para ter um papo um pouco mais profundo, duas pessoas que estiveram no palco lá debatendo o tema. Eu tenho aqui do meu lado Nicolaus Theodorakis, Nico, fundador e CEO da Noatec, vai conversar um pouco com a gente aí sobre experimentos dele. Eles mostraram alguns empreendimentos, alguns projetos ali no painel. E estou aqui do meu lado esquerdo com a Ana Belisário, Head Comercial da Urben. Então, em favor das mulheres, eu vou começar com a Ana. Ana, por favor, conta um pouquinho da Urben, conta um pouquinho desses projetos que vocês estão fazendo com madeira e como vocês estão vendo aí os empreendimentos de construção com madeira no Brasil e no mundo. Bacana. Bom, a Urben é uma indústria, né? Nossa posição aí na cadeia da construção civil é de sermos produtores de elementos estruturais de madeira engenheirada ou mass timber, que é o nome um pouquinho mais técnico da tecnologia dentro do universo dos produtos de madeira. Então a Urben nasceu de uma empresa florestal, a gente já vinha trabalhando aí com florestas plantadas de pinos, e a gente enxergou essa tendência de inovação nos produtos de madeira engenheirada na forma de prédios de madeira, do mass timber e os seus produtos, né? Então a gente esse ano inaugurou nossa fábrica, a gente já está começando a entregar em Almirante Tamandaré, pertinho de Curitiba, no estado do Paraná. Então a gente ali consome florestas da região do Vale do Ribeira, né? Então é um pouco por esse motivo a gente escolhe esse lugar. É conectado aos mercados consumidores, né? Principalmente São Paulo e os estados do Sul, que também tem uma abertura grande, uma tendência forte de adotar sistemas de madeira. E a gente está chegando no mercado aí com uma escala importante para tentar trazer preço competitivo, para tentar trazer volume de madeira, de produto engenheirado, para a gente conseguir entrar, sair um pouquinho do nicho e entrar no mercado de escala, entrar no mercado mais competitivo, um mercado mais amplo. E como a gente está vendo hoje madeira, eu acho que você falou um pouco inovação, momento, onda, fase, moda. A gente tem um pouco de entendimento que a madeira engenheirada, o mass timber, ele está um pouco como a estrutura metálica esteve nos anos 90, né? É um começo de adoção, tem muitas dúvidas, é um sistema inovador, mas é uma tendência que vem para ficar. Em todos os mercados onde ela começa a se implantar, ela só cresce e aos poucos ela vai deixando de ser algo super diferente, super inovador, para ser simplesmente adotado como mais um material da construção civil que vai contribuir aí com concreto e com aço para edifícios com menos carbono. Junto, né? Junto. Legal. Nico, conta um pouquinho pra gente aqui então da Noatec. Boa. A Noa é uma empresa que ela desenvolve e executa projetos, edifícios em madeira. Resumidamente, a gente vai da Urben à entrega das chaves. Certo. Então a gente hoje tem capacidade de fazer qualquer empreendimento que se queira fazer em madeira engenheirada ou projetos híbridos, né, que a gente chama. Hoje a gente está desenvolvendo 2 projetos para o varejo, são lojas, são projetos menores, um residencial de alto padrão em São Paulo e um corporativo no interior de São Paulo, esse em fase de projeto. E tem um pipeline aí que a gente está, espero fechar em breve aí alguns outros projetos. A gente está estudando muitos projetos corporativos, monousuário ou não, residenciais e varejo também, tudo mais ou menos no mesmo, usando a metodologia, só que obviamente
com projetos diferentes em cada um deles, soluções diferentes de estruturais e de arquitetura. Você acha que tem um pouco mais esse tato do cliente final, né? Sim. Como que o cliente final tem percebido isso? Ele percebe como algo, enfim, que não faz diferença ou já faz diferença ou prefere? Como é que tem sido a aceitação e a percepção disso? Boa. O nosso grande desafio, como a Ana falou, é ganhar escala, né? É gerar escala para o elemento, para a madeira. A gente começou o nosso trabalho em segundo semestre de 2019 e de lá para cá a gente vem trabalhando junto com a Urbem, obviamente, e outros players, o aculturamento desse mercado. Eu posso te dizer que hoje, depois de passados aí 2 anos e meio, a gente tem um mercado mais maduro do que a gente tinha 2 anos e meio atrás. E mais receptivo, entendendo melhor a qualidade que a madeira tem, não só estética, mas a qualidade que ela traz para os processos de construção, porque a gente está abordando uma industrialização do processo construtivo. Ao você abordar uma industrialização, você traz aspectos que no método convencional você não tem, como velocidade de obra, uma obra mais limpa, uma obra seca, uma obra mais silenciosa, uma obra mais curta, e essa obra mais curta, se tratando de um país como o Brasil, que tem uma volatilidade econômica grande, você está menos suscetíveis a volatilidades macroeconômicas, inflação, taxa de juros e tal, mudanças de governos, que sempre mexe com nossa economia. Então, são aspectos que a gente tem conseguido demonstrar, começando a demonstrar agora nos nossos primeiros projetos, mas que a gente tem conseguido trazer isso para a mesa de discussão com fundos, com incorporadores, com construtores, de uma maneira muito enfática, muito forte. Então a gente vê um amadurecimento grande do mercado nesse caminho. Tem um aspecto da sustentabilidade, que é um outro amadurecimento muito forte. A gente vê cada vez mais as empresas indo para um movimento de sustentabilidade, buscando ser cada vez mais sustentáveis por determinação do capital, do board, da diretoria, dos stakeholders em geral, né? Exigindo que as empresas sejam cada vez mais sustentáveis. Então a gente começa a enxergar isso nas demandas das empresas e das pessoas. A gente começou a ver lá atrás, e por isso que a gente começou em projetos corporativos, em empreendimentos corporativos, porque a gente sempre entendeu que as empresas estavam mais maduras do que as pessoas a consumir um produto mais sustentável imobiliário, e hoje a gente já vê pessoas físicas, né, já querendo consumir esse tipo de produto, já demandando muito mais do que demandavam no passado. E vocês já têm empreendimento pessoa física, pessoa jurídica? Já. A gente começou fazendo pessoa jurídica, né, ou seja, os empreendimentos corporativos. Sim. Hoje a gente já tem o nosso Arvoredo, que é o nosso empreendimento residencial, lá na Vila Madalena, em São Paulo. Legal. E já estamos discutindo, inclusive, temos um projeto para uma casa, um single family, que tinha uma casa de veraneio de um cliente nosso que está nos pedindo para fazer por conta da sustentabilidade. Legal. Eu vou voltar para a Ana. Ana, você falou assim de uma percepção de paralelo da madeira com o que foi do aço no passado, né? Como é que você vê esse cenário, não sei, externo? Vocês lá no Paraná têm essa questão da madeira já com ciclo e até essa questão da sustentabilidade já talvez mais aculturada, provavelmente. O quanto que você vê disso não ser de fato uma onda, isso ser algo que veio para ficar, com base nessa visão aí, digamos mais macro e mais ligada à sustentabilidade? Acho que eu traçaria o seguinte paralelo. Há 15 anos atrás, quando a gente começou a discutir sustentabilidade na construção civil, a gente falava de uso e manutenção dos edifícios, a gente falava de redução de consumo de água, de painel fotovoltaico. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, existia muito essa discussão. Mas o painel fotovoltaico ainda é caro, como é que a gente implanta? Hoje, essa discussão já ficou assim, mais do que superada. É uma exigência normativa você ter o espaço para essa instalação. Então, as conversas em relação à sustentabilidade, elas vão amadurecendo um pouco todo mundo junto. O consumidor, o especificador, o órgão público, o construtor. No começo é caro porque tem muitas empresas, daqui a pouco o preço fica
palatável, e quando o preço fica palatável, outros concorrentes chegam e... Daqui a pouco vocês estão no palco principal. Exato, e a coisa vai acontecendo, né? Então, o que a gente vê, assim, é como se nós aqui no Brasil estivéssemos mais ou menos 5 anos atrás dos Estados Unidos, que está mais ou menos 5 anos atrás do Canadá, que está mais ou menos 5 anos atrás da Europa. Nos mercados mais maduros, ninguém muito está discutindo se adotar madeira engenheirada ou não. A discussão é, tá, gente, como? Como a gente constrói? Qual é a forma mais segura? Qual é a forma mais econômica, mais eficiente? Tá, a gente tem uma normalização assim, ela já está um pouco desatualizada, vamos fazer uma revisão. O está fazendo obra pública, né? Tem um incentivo forte, então na Europa tem muito essa tendência dos governos trazendo incentivos, né, bem contundentes. Nos Estados Unidos a gente já vê um outro estilo de procura de madeira engenheirada, é muito mais através dos fundos, basicamente pela métrica do carbono. O fundo fala, lindo, maravilhoso, eu quero redução de carbono para eu poder investir na sua empresa, no seu projeto, e a madeira entrega esse carbono. Então, é como se construir em madeira fosse uma nova era da discussão da sustentabilidade dentro da construção civil. A gente passou 20 anos discutindo redução de energia no uso. Agora a gente está discutindo materialidade. É claro que a madeira engenheirada não vai substituir completamente o concreto e o aço, não é essa ideia. A ideia é que a madeira traga um pouco mais de carbono fixado para equilibrar as emissões do concreto, do aço, do vidro, do policarbonato, que ela consiga mitigar um pouco o acesso, né, a busca por matérias-primas não renováveis, trazendo um pouquinho de matéria-prima renovável. É meio que comer salada nas refeições, é para equilibrar a emissão de carbono. Fazer saúde, né? Saúde para todos. Ô Nico, eu queria te colocar uma outra coisa. A Ana falou sobre experiências do Canadá, do exterior, mas aqui no Brasil, enfim, madeira, floresta, nós temos essa virtude, né, e esse ambiente que permite o reflorestamento, que permite a própria indústria da celulose já nos ensinou de uma certa forma a lidar com isso, né? Como é que você vê o Brasil, a vocação do Brasil para esse mercado? É enorme. Eu costumo dizer que o nosso terroir é muito mais propício. Terroir é ótimo. Então, assim, quando a gente começou a pensar em entrar nesse mercado, e foi nessa ocasião que eu conheci a Urben, a gente falava, a gente via isso acontecendo em Canadá, Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, que é talvez um país mais antigo. Com pouca floresta. E você fala, não, e se você olhar onde que desenvolveu mais, são países que têm mais esse tipo de floresta. Então não tinha como o Brasil não fazer. Sim. Com exceção do Japão, que tem pouca floresta, os demais países têm alguns polos de floresta, certo, não no país inteiro, mas em algumas regiões dos países você tem focos de floresta. Então, ou proximidade, no caso da Europa, né, você tem proximidade de outros países europeus. Então, assim, não tinha como o Brasil não entrar nesse mercado. E essa brincadeira do terroir, ela passa também por o Brasil ter um ciclo de crescimento de floresta muito mais rápido, né? Um ciclo menor. A Ana acho que pode falar até melhor do que eu nesse ponto, mas isso gera uma vantagem competitiva muito grande para o nosso produto de madeira engenheirada brasileiro perante os outros mercados internacionais. Eu queria, já que ele passou para você, eu queria até complementar. Tem uma nuance aí também do tipo da madeira, né? Sim. Se a daqui é melhor, é a fibra longa, a fibra curta, que eu entendo, enquanto acompanhante aí do setor da construção, que, enfim, a gente pode ter tecnologia e aperfeiçoar isso, né? Em que pé que a gente está hoje disso, do que a gente tem no nosso terroir aqui, como falou o Nico, da madeira natural, e do que precisaríamos avançar para algo mais massificado, como você colocou? Acho que um primeiro ponto sobre isso toda madeira é bacana, ela tem
Comportamentos. Então, uma madeira nativa é super densa, muito resistente, mas também muito pesada, ruim na serraria. O pinus é mais poroso, se comporta um pouquinho pior em relação à umidade, mas recebe melhor o tratamento, recebe a cola. Então, quase que dizer assim, independente da espécie ou da forma de plantio que você está adotando, construir em madeira é uma estratégia que veio para ficar, vai se estabelecer e cada país vai tentar um pouco se estruturar com o que tem de melhor e o que consegue ampliar, né, de uma forma mais expressiva. No Brasil, a gente tem basicamente dois grupos de espécies de florestas plantadas exóticas. O eucalipto, que se desenvolveu muito para a indústria de papel e celulose, então são ciclos curtos. Vem de onde o eucalipto? Hoje o eucalipto está distribuído no território todo, né? Basicamente no Brasil inteiro você vai encontrar floresta de eucalipto. A ocorrência das florestas de pinos é um pouco mais ao sul, ao sudeste. Então, na década de 60, quando o eucalipto começou a ser implantado no Brasil, ele veio para substituir madeira nativa, por exemplo, para a indústria siderúrgica, né? O uso como combustível. 40 anos depois, a gente é um dos maiores produtores e exportadores de papel e celulose do mundo. Então, a implantação do eucalipto explodiu junto com uma indústria de processamento, porque a gente mora na estufa, né? Muito sol, muita chuva e solo fértil, e o crescimento das espécies é sempre muito rápido. O pinus é como se ele tivesse assim, vindo na onda do eucalipto. A gente tem muito menos floresta plantada de pinus do que eucalipto hoje, já é um mercado hiper estabelecido, mas o pinus vem um pouco nessa tendência. A gente já tem um maciço de florestas plantadas super bacana, e o mais interessante é que a gente tem muita área para plantio de novas florestas. Então o Nico falou sobre os ciclos, né? Para a gente ter uma ideia, na Europa a gente vai falar de ciclos, às vezes de 60 anos, de 80 anos, para conseguir extrair o pinus, né? Para conseguir colher o pinus para fazer uso em serraria. No Brasil a gente está falando de ciclos de 16 anos, 20. Então a gente tem uma velocidade muito alta para produzir uma madeira com a mesma performance técnica. Então a gente entende que tudo vai acontecer ao mesmo tempo, é um pouco o ovo ou a galinha. O que vem primeiro, a indústria, a demanda ou a base florestal? A gente vê que elas vão se retroalimentando, então a gente coloca uma indústria de larga escala para chegar junto aí também com outros produtores. A NOAA vai atuar no segmento real estate, mercado imobiliário. O Woodframe está trabalhando com construção Minha Casa Minha Vida, com outras tipologias. As florestas vão sendo consumidas mais rápido. Os fundos investidores vão pensar, opa, pera, esse negócio de madeira engenheirada vai florescer, vai continuar crescendo, vamos plantar floresta agora para daqui a 16 anos a gente ter o ciclo. Então tem um caminho de desenvolvimento aí bem forte pelo futuro. E só deixar claro uma coisa que você colocou aí, que a gente tem muita área disponível, assim. A gente não está falando de área nativa, né? A gente está falando de área degradada. De área degradada. Que pode ser recuperada e que pode ser... Esse ponto é super importante. Porque quando a gente fala de construção com madeira, exato, né, vira essa... Esse ponto é muito tem importante. Uma cultura da madeira de lei, né? Do mobiliário e de produção de móveis, exportação de mata nativa. Sim. Que é uma imagem que a gente, enfim... tem que superar, né? Não é disso que a gente está tratando, né? Não, acho que esse ponto é bem importante de você colocar. Lá no começo, quando a gente falava de prédio em madeira, o pessoal falava, mas vai fomentar o desmatamento, né? Vai pressionar o desmatamento das florestas originais. Na verdade, plantio de floresta tira a pressão de acesso à floresta nativa, porque eu tenho ali a minha fazenda homologada, FSC, controlada, que é investida de um fundo, num ambiente assim super auditável, padrãozinho, com selinho, rastreável, que vai te dar a mesma viga que você vai comprar uma saranduba no mercado não legalizado ou não completamente rastreável, etc. Então a gente sempre pergunta muito pra gente assim, mas plantar floresta é bom para o meio ambiente? Depende. Se for para substituir uma área de floresta original, não. Claro. Se for para substituir um pasto em processo de desertificação ou uma cultura que já não está mais, agricultura de baixo rendimento, área desertificada, ela é ótima.
Porque vai capturar mais carbono, né? Vai colocar água para dentro do lençol freático. As florestas plantadas de pinos estão sempre associadas a áreas de restauro de Mata Atlântica. Então você vai um pouco reconstruindo um bioma semi-natural, né? Então acho que é um pouco esse olhar. Madeira de floresta nativa, deixa lá, mantém a floresta em pé, o melhor que puder, e floresta plantada, reconstruindo esses bolsões, esses espaços de área degradada que, assim, são muito representativos no território nacional. Certo. Eu tenho mais uma pergunta para você, que você falou desse prédio aqui na Vila Madalena, né? Claro, Vila Madalena é um bairro nobre aqui de São Paulo. Sim. De que forma, e a gente está aqui no ENIC discutindo muito tecnologia, certificação, sustentabilidade. Esse cliente que vai morar num apartamento desse na Vila Madalena, ele já percebe, por exemplo, o imóvel dele tem determinados certificados, ele tem essa consciência do que a simples presença dele lá está afetando, ou como o imóvel dele tem essa relação melhor com o ambiente, ou como ele está se relacionando com o mundo? Ele tem. Alguns já vêm com essa consciência de consumo mais sustentável, outros adquirem ao longo de um processo de venda, vamos dizer assim. Claro. Tá? Que ele entende o que é aquilo, o que aquilo representa e o que aquilo pode representar para ele como um cidadão de uma sociedade civil. Então, eu acho que a grande questão relacionada à sustentabilidade do Arvoredo, do nosso empreendimento, é trazer um produto que uma família de consciência mais sustentável possa consumir. A gente ouve até pessoas falando assim, pô, finalmente eu consigo comprar um imóvel sabendo que eu vou fazer uma compra sustentável. Então isso é uma coisa, faz parte de um movimento que a gente chama Flight to Sustainability. É um vetor que está acontecendo e que cada ano que passa, cada momento que passa, cada empreendimento que a gente divulga ou que a gente começa a fazer, a gente começa a perceber que existe um amadurecimento e não só para a sustentabilidade, mas também cada vez mais um número maior de pessoas fazem esse movimento em prol da sustentabilidade, por uma consciência de pensar num planeta melhor no futuro para os nossos filhos e para os nossos netos. Bom, ficou claro aqui que vocês dois estão super comprados nessa perspectiva de que esse é o futuro e de que isso é uma tendência que vai se consolidar. Legal, gente. Tá muito claro que vocês dois estão com uma aposta muito forte nessa consolidação da construção com madeira no futuro, né? Acho que o fato de vocês estarem aqui no ENIC também, ter tido esse destaque num painel aqui no plenário principal do ENIC também mostra isso. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, o papo que a gente teve. Eu particularmente aprendi muito, que algumas questões eu de fato desconhecia e trago ainda um pouco alguns questionamentos, trazia, né? Agora foram esclarecidos. E obrigado pela participação de vocês e pelo esse papo que a gente teve aqui. Nico, Ana, boa sorte para vocês. Obrigada a você. Obrigado a você pelo espaço e poder dar esse espaço para a gente poder falar mais do nosso projeto aqui, do nosso sonho. Mara, obrigada pela oportunidade. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.